As alunas Fernanda, Gabriela, Heloísa, Yara e Isadora apresentam o trabalho Farmácia Caseira para a disciplina Introdução e Estudo de Medicamentos. Uma pesquisa realizada entre os meses de maio e junho em 5 diferentes domicílios de Santa Catarina forneceu informações a respeito dos medicamentos lá encontrados, sua utilização e descarte. O objetivo central era o levantamento de dados como os tipos, formas farmacêuticas, tarjas, vias administrativas e locais de guarda predominantes. Se os medicamentos eram armazenados junto às suas bulas e embalagens originais, se encontravam-se em uso e se sim, por quem, e quantos deles tinham datas de validade expiradas. Ainda foram feitas associações entre os moradores, suas enfermidades e os medicamentos os quais cada um utilizava. Foram contabilizados 109 medicamentos para um total de 17 pessoas, obtendo uma média de 6,41 medicamentos por pessoa e 21,8 por domicílio. Os domicílios obtiveram uma média de 7,8 cômodos e das 17 pessoas, nenhuma foi internada no ano anterior. Mais de 70% dos produtos contabilizados eram guardados na cozinha. O segundo lugar com mais estoque de medicamentos foi o banheiro, seguido pelo quarto e, por último, dentro de bolsas. Quanto aos tipos de medicamentos encontrados, os similares predominaram, com um total de 42. A segunda maior quantidade foi de medicamentos de referência, com 30, seguidos pelos genéricos, com 28, fitoterápicos, com 5 e 4 remédios. Os medicamentos armazenados na cozinha encontravam-se, em sua maioria, dentro de armários altos e, dessa forma, não estavam ao alcance de crianças e nem expostos ao calor e à umidade. Quanto àqueles guardados no banheiro, geralmente encontravam-se em armários baixos ou gavetas. Os entrevistados foram alertados quanto ao risco da guarda de medicamentos nesse local, devido à exposição à umidade. Ademais, nenhum dos 109 medicamentos eram guardados em armários trancados. Relação tipo versus forma farmacêutica. Dos medicamentos similares, 38% deles eram comprimidos, 14% dragas e, em seguida, pomadas e soluções nasais, com 12%. A maior quantidade de formas farmacêuticas entre os genéricos também foi de comprimidos, com 48%, seguidos pelas dragas e cápsulas, com 10%. Entre os medicamentos de referência, também predominaram os comprimidos, com 46%, seguidos de pomadas e géis, com 15%. Em relação às sobras, os medicamentos de referência em uso têm 5% com sobra potencial e 5% sem sobra potencial, e os fora de uso tinham 4% com sobra potencial e 9% sem. Entre os medicamentos genéricos em uso, 7% estavam com sobra potencial e 10% sem, e os fora de uso 16% estavam com sobra potencial e 9% sem. Entre os medicamentos similares em uso, foram encontrados 7% com sobra potencial e 5% sem, e entre os fora de uso, 16% estavam com sobra potencial e 9% sem. Ainda entre os comprimidos e os locais de guarda, 50% eram guardados na cozinha, 47,1% no quarto e 2,9% no banheiro. Outra forma farmacêutica bastante encontrada foram as dragas, nas quais 77,8% eram guardadas na cozinha, 11,1% no quarto e 11,1% na bolsa. Entre as soluções nasais, 50% foram encontradas na cozinha, 16,7% no quarto, 16,7% no banheiro e 16,7% na bolsa. E ainda, entre as pomadas, 62,5% eram guardadas na cozinha, 12,5% no quarto e 25% no banheiro. Quanto à validade dos medicamentos, 54% dos de referência estavam vencidos e 46% dentro da validade. 20% dos genéricos estavam vencidos e 80% dentro da validade. 20% dos similares tinham a data expirada e 80% estavam dentro da validade. Dentre os medicamentos vencidos, 68,75% eram de via tópica e 31,25% de via oral. As formas farmacêuticas mais encontradas fora da validade foram os comprimidos, com 44%, as pomadas, com 17% e os cremes, com 13%. Entre as indicações de tarja,
50% dos medicamentos sem tarja, 35% dos tarja vermelha com retenção, 10% dos tarja vermelha sem retenção e 5% dos tarja preta estavam vencidos. Ainda entre os medicamentos fora da validade, 75% tinham prescrição médica e 25% não tinham. 41% não tinham embalagem original e 52% não tinham bula. Sobre as principais classificações, 34% eram analgésicos, 26% anti-inflamatórios, 24% antialérgicos e 16% descongestionantes. Por fim, quanto ao descarte dos medicamentos vencidos, os entrevistados foram orientados a não jogá-los em locais como vaso sanitário, pia ou no lixo comum, prática que, apesar de errada, continua muito frequente, mas sim encaminhá-los aos postos de coleta adequados.